estou recebendo hoje com muito prazer, pela primeira vez em 2022, o terapeuta naturopata Ramon de Assis. Ô Ramon, agora há pouco eu recebi aqui uma mensagem, a telespectadora não quis se identificar, mas ela pergunta sobre você, nós já falamos que você mudou, né? Está aqui na Rio de Janeiro 426, mas não é mais no terceiro andar, é a sala 1107. Isso, no 11º andar. Mas continua aqui no prédio da Vivo. Continuamos no mesmo prédio, Que para legal. facilitar a identificação aí. Ô Ramon, como é que a pessoa faz para fazer um exame e identificar que ela tem metais pesados no organismo? Como é que é feito isso? Então, na verdade, não é muito frequente que se peça, né, exames para identificar aí a quantidade de metais pesados que nós temos no organismo. Para outra finalidade, sim, né, para poder saber algum outro problema e tal. Mas para identificar aí se tem excesso ou se não tem, não é comum. E até porque as referências utilizadas hoje em dia são referências que não medem aí o pouco excesso ou o grande excesso de metais pesados. Então, realmente tem que ser um trabalho muito minucioso, uma busca minuciosa para descobrirmos. Mas o que nós não temos dúvida é que todos nós hoje estamos sendo bombardeados por um excesso de metais pesados. Que alguns organismos, quando são mais saudáveis, quando praticam atividade física, que têm uma alimentação balanceada, o organismo já consegue eliminar boa parte desses metais pesados. Nós vamos dar mais dicas daqui a pouco, né? Mas quando o organismo já não é tão saudável, né? Não se alimenta muito bem, não pratica atividade física, né? Os fumantes, por exemplo, né? O tabagismo, o cigarro, libera alguns metais pesados no nosso corpo. Então, quer dizer, nós temos os bons hábitos e os maus hábitos. Quando a pessoa tem ali bons hábitos saudáveis, o organismo já não vai ter uma quantidade que seja perigosa para a sua saúde. Então, o fato é que nós devemos tentar evitar de nos alimentarmos desses alimentos ou produtos da indústria que possuam um excesso de metais pesados e, para além disso, né, a gente vai trazer a grande chave de hoje, que, aliás, eu destaco, Samuel, que o meio da naturopatia, através da fitoterapia, nós possuímos as melhores ou talvez únicas ferramentas para detoxicar o organismo. Um médico, né, que quando detecta um excesso de metal pesado, ele vai usar da ferramenta das plantas, das especiarias, né, naturais para conseguir aí eliminar esse excesso de metais pesados. Então a gente traz aí de primeira mão dicas que as pessoas possam incluir no seu dia a dia esses hábitos para que não sofram desses problemas do excesso de metais pesados. Você pode adiantar para a gente quais são as atitudes aí que ajudam nesse ritual, nesse mecanismo, né, de tratamento? Sem dúvida. De primeira mão, a atividade física aeróbia, de preferência, né? Nós temos atividades anaeróbias e aeróbias. As atividades aeróbias já possuem um efeito de detox, né? De eliminação de toxinas e já de metais pesados no corpo, do organismo. Outro procedimento muito importante, a boa alimentação. Pessoas nutridas sofrerão muito menos com esse excesso de metais pesados e o corpo não absorverá tanto esses mesmos metais pesados. E alguns alimentos específicos, né, que eu posso adiantar. Nós temos uma alga marinha chamada clorela, né, que é muito facilmente encontrada em casas de produtos naturais, né. Também outra alga, que é a espirulina, que são duas grandes plantas potentes aí na eliminação de metais pesados, né, do qual a gente chama de fitoquelantes. E temos ainda alimentos muito comuns nas cozinhas, né, brasileiras, mineiras, o alho, né? O alho também tem um poder aí maravilhoso fitoquelante, né, que é a eliminação desses metais pesados. Então, para adiantar, essas poderiam ser estratégias já para a gente eliminar aí esse excesso e melhorar muito a nossa saúde. A Maria das Graças está me mandando uma mensagem, ela mora no bairro Danilo Passos, um abraço a todos do Danilo Passos. Ela pergunta se os metais pesados podem ocasionar algum tipo de doença ou levar até a morte. Ela foi bem objetiva. Como é que você ajuda aqui a Maria das Graças, meu caro Ramon de Assis? Maria das Graças, um abraço, obrigado pela pergunta. Sim, é muito sério, né? Por exemplo, ainda a ciência aprova, né, a ideia de que uma das causas do Alzheimer poderia ser o excesso de alumínio no cérebro. Então, olha só a gravidade dessa doença. Então, doenças de ordem neurológica, doenças de ordem cardiológica
podem atribuir aí a muitos desses metais pesados. Então, é um assunto que a gente traz aí praticamente de primeira mão, porque ainda é muito pouco falado sobre isso, mas a gente traz para poder chamar a atenção das pessoas. Muito se pergunta, Samuel, e muitas pessoas perguntam, por que é que o número de doenças aumentou no mundo, né? É sabido, por exemplo, que a população também aumentou, mas o número de doenças, né, e da gravidade das mesmas doenças aumentou absurdamente. Várias pesquisas de grandes universidades do mundo mostram que as doenças aumentaram. E a pergunta é, o que tem feito aumentar isso? Então, assim, o que a ciência já tem apontado claramente, claro que não ainda conclusivamente, mas a gente já tem uma ideia de que os maus hábitos, entre eles as intoxicações dos alimentos em geral, sobretudo dos produtos alimentícios da indústria, né? A gente chama de comida de verdade, que é verdura, folhosa, legume, fruta, e aquilo que é produzido pela indústria, ou melhorado pela indústria, né, por assim dizer, são produtos que já têm a contestação da parte da saúde. Então, quer dizer, nós temos esses agravantes e os próprios metais pesados, que cada vez estão mais frequentes na nossa vida, seja através da alimentação, seja através do ar que respiramos, né, dos combustíveis que são liberados na nossa atmosfera e ainda mais pelo contato, como eu disse, né, a tinta. Olha só, alguns batons têm chumbo na sua composição. Então, quer dizer, muitas mulheres que estão passando seu batom, se não observar aí lá no rótulo se tem ou não grandes quantidades de chumbo, pode estar absorvendo chumbo pelo batom. Primeiro que aquelas letrinhas são muito pequenininhas, muito né? pequenas, dificilmente né? a mulher vai ler ali também, né? Mas isso é importante, então. Mas já tem marcas que já destacam lá a baixa incidência ou a não incidência de metais pesados, como o chumbo, nos batons. Em outras tintas, muitas tintas de parede das nossas casas possuem. O simples contato no dia a dia ali com a parede, o nosso corpo, né, a pele absorve muito disso. Então nós podemos absorver dessa forma também. Citei ainda há pouco, né, os antiperspirantes, né, esses que mais vedam o nosso organismo, também possuem grandes quantidades de alumínio, aí no caso é o alumínio, que é uma das possíveis causas do Alzheimer, né? Na composição do nosso pão, o pão francês, tem ali também algum resíduo de alumínio utilizado nas massas, permitido inclusive pelas autoridades, e que vai. Mas essa é um pouco dali, um pouco daqui, a gente acaba sobrecarregando o nosso organismo. Então o que nos resta, né, além de melhorar a nossa alimentação, para diminuir essa absorção, é utilizar dessas ferramentas, dos fitoquelantes, dessas plantas maravilhosas que vão carrear esses metais pesados para fora do nosso corpo. Nós estamos falando aqui em fitoquelantes. Você pode explicar para a gente ainda nesse bloco o que são os fitoquelantes para que o público que está nos acompanhando possa entender? Claro, perfeitamente. Aliás, é super importante isso, né? Fito vem do latim planta, né? Quelante, né? O que quela é o que agarra, é o que agarra e leva para fora. Então, as plantas, por exemplo, fitoquelantes, né, os alimentos fitoquelantes, são as plantas que têm essa capacidade, essa propriedade de quelar, agarrar os metais pesados e levar para fora do nosso organismo, né? A gente usa esse termo que é técnico, na verdade, mas que é importante que a gente descubra realmente o seu significado. Bacana, para você que está acompanhando a programação da TV Candidez, hoje é 1º de fevereiro, nós estamos ao vivo, a nossa reprise é sábado a partir de 13h. É o nosso segundo e breve intervalo, daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Volta ao vivo nesta terça-feira, hoje é dia 1º de fevereiro, nós estamos ao vivo, a nossa programação de 2022 ela começa a se desenhar, estamos ao vivo desde a primeira semana de 2022 e isso faz toda a diferença para o telespectador que nos acompanha ao vivo. Na próxima semana teremos aqui uma outra grande entrevista, hein? De volta com o meu entrevistado, o terapeuta naturopata Ramon de Assis, já é bastante conhecido aqui na cidade de Divinópolis. Ô Ramon, eu falo Divinópolis, mas você está em várias outras cidades também. Estamos sim, Samuel, graças a Deus. Uma lista que, incluindo Divinópolis, são 13 cidades que a gente atende. E consegue dar conta de tanta demanda assim, Ramon? Então, como é que você se organiza aí nesse mês, durante o mês, por exemplo? De que forma você divide? Então, algumas dessas cidades a gente vai uma vez por mês, né?
Em outras delas a gente vai 2 vezes por mês, né? Então vai depender da demanda. Se eu fosse pensar antes, né, nessa quantidade de cidades, eu acharia muito, né? Mas a gente acabou administrando bem. São cidades que muitas vezes são próximas aqui, como a cidade de Cláudio, cidade de Itapecerica, Formiga, são mais próximas. E tem aquelas cidades mais distantes também, que a gente acaba indo, ficando mais dias por lá. O Ramon, o telespectador aqui que não quis se identificar, está perguntando para você comentar quais são os efeitos negativos dos metais pesados, especificamente chumbo, alumínio e mercúrio. Você pode responder para quem nos acompanha ao vivo? Sim, claro. Se você me permite, eu fiz uma listinha aqui para me lembrar de alguns principais dos efeitos, né? O chumbo, por exemplo, né, que está aí, como eu disse, presente em muitos tipos de tinturas, desde as tinturas das nossas casas, dos carros, né, que a gente tem contato direto também, e de batom, por exemplo, é outra forma de se absorver chumbo, né? Tinturas de cabelo, algumas delas também a gente absorve muito chumbo por aí. O chumbo em excesso no organismo, ele pode causar falta de apetite, irritabilidade, distúrbios visuais, compulsões, anemias, interfere no sistema reprodutor, né? Adianto que tanto o chumbo quanto o mercúrio podem causar uma desordem hormonal, inclusive prejudicar na própria fertilidade e reprodução humana. Então, pessoas que podem ter aí dificuldade de conseguir engravidar, mulheres, né, pode ser também por intoxicação de chumbo e de mercúrio, por exemplo, né? Afeta também os nossos rins e fígado, né? Pode causar isso ainda o chumbo, pode causar a hipertensão arterial, pode prejudicar aí a saúde óssea, porque ele também prejudica a absorção de cálcio no nosso organismo. E tem aí, né, ela perguntou também de outros metais, né? Do Chumbo, mercúrio e alumínio. Então. Aliás, sobre o alumínio, tem muita gente perguntando aqui, então. Pedindo para você comentar o que causa o excesso de alumínio no organismo da pessoa. Vou fechar com ele, então. O mercúrio, né, no organismo, ele, por exemplo, os peixes, infelizmente, né, a nossa indústria, que é algo também para a gente refletir, como sociedade, como população, também exigir aí dos nossos dirigentes, né? Por quê? Porque ainda as indústrias soltam vários resíduos que possuem, por exemplo, excesso de mercúrio nas nossas águas dos rios. E isso implica em que, além de um desequilíbrio ecológico muito grande, os nossos peixes têm grandes quantidades de mercúrio em função disso. Né? Os peixes, atribuem aos peixes 80% da nossa intoxicação por mercúrio. Olha só, um alimento tão importante, né? Eu digo que os peixes fazem assim, uma importância muito grande na nossa alimentação. Nós não podemos deixar de ingerir peixe, mas tem uma carga de mercúrio muito grande. E daqui a pouco eu vou ensinar como detoxicar de tudo isso, para a gente não ter que parar de utilizar de alimentos tão importantes, né? A contaminação de mercúrio, por exemplo, mexe na chamada neurotoxicidade, né? Intoxica o nosso sistema nervoso, afetando vários problemas aí neurológicos, lesão renal, né? A toxicidade intestinal também, articulares, aumentando dores de um modo geral, né? Isso tudo falando do alumínio, do mercúrio, perdão. E fechando com o alumínio, né? Realmente é muito preocupante. Primeiro que o alumínio é o metal mais abundante da Terra, do nosso planeta, né? É o alumínio. E ele também pode causar vários problemas, né? Ele está presente no tabagismo, né? E prejudica aí a absorção também do cálcio. Então, pessoas com problemas ósseos, né? Doenças aí artríticas, né? Artroses, osteopenia, osteoporose, pode ser aumentado o problema quando o excesso de alumínio está presente naquele organismo. Cólicas abdominais, né? Comprometimento da fala, pode ser também por causa do alumínio, né? Anorexia, o alumínio em excesso pode causar, náuseas, fadiga, aquele cansaço crônico que a pessoa não se livra, pode ser por excesso aí de alumínio, né? E também prisão de ventre, né? As pessoas que sofrem aí de uma imobilidade ou de uma pouca mobilidade intestinal, também pode ser por excesso desse metal, que é o alumínio. A Celeste, do bairro Sagrada Família, ela está dizendo que tem intestino preso e ela pergunta se existe alguma desintoxicação melhor para ser tomada e qual que é o melhor horário. Celeste, obrigado pela sua mensagem. Vamos ver como é que o Ramon de Assis captou aqui essa sua pergunta.
Então, a gente aproveita para adiantar aí uma listinha, né? Sugiro aos telespectadores que anotem, tomem nota, porque são plantas que a gente pode utilizar num momento ou outro, até porque tem uns que são especiarias, temperos, né? Outros são em forma de chás, outros a gente vai comprar aí a granel, né? Como pó, para introduzir na nossa alimentação, nas nossas refeições. Então tomem nota aí, porque são fitoquelantes, são plantas muito importantes para essa quelação e para diminuir o efeito desses metais pesados no nosso corpo. E o interessante, nós podemos utilizar com muita segurança esse tipo de planta no nosso dia a dia, né? Não precisa de ser várias vezes ao dia, mas uma vez ao dia, 3 vezes por semana, às vezes, já vai ser suficiente para esse equilíbrio. Dentre eles são o chá verde, né? O chá verde, que é chamado assim de maneira popular, mas ele é feito de uma erva que é chamada de Camellia sinensis, né? É uma erva chinesa, inclusive. Aquele wasabi, né, que é utilizado na comida japonesa, aliás, os japoneses são muito sábios, é um dos peixes que tem maior concentração de mercúrio que se conhece, é o salmão, que é ingerido de maneira né, crua, muitas vezes. Então, para aliviar um tanto desse mercúrio que nós absorvemos nele, tem aí o wasabi, que faz esse trabalho, o chá verde, que é muito utilizado aí no Oriente, né? A nossa querida própolis verde, né? Que é um produto aí que tem abundantemente no Brasil, especialmente em Minas Gerais, também promove, além de outros detox, né, de várias toxinas, também elimina aí a quantidade aumentada de metais pesados. O alho, como a gente adiantou ainda há pouco, né, preferencialmente cru, né, mas de toda forma o alho já vai beneficiar aí a eliminação desses metais pesados. Nosso querido açafrão, né, que é a cúrcuma longa, o nome científico, também pode ser adicionado aí aos alimentos, como temperos, né, e como chá também, e colocar aí como pozinho em vários dos nossos preparados caseiros. O açafrão, a cúrcuma longa, também é um fitoquelante, né. As folhas verdes, em geral, têm uma ação fitoquelante. O nosso querido limão, né, sobretudo o limão galego ou o limão Tahiti, vai também promover aí uma quelação muito importante. Não posso me esquecer do tempero coentro, né, que muitas vezes ele é ou amado ou odiado, né, pelo sabor, mas é uma planta maravilhosa, dos maiores fitoquelantes aí para eliminar não só os metais pesados, mas outras toxinas do organismo. O vinagre de maçã, de preferência o orgânico, né? Mas o vinagre de maçã também promove essa depuração aí do organismo. Legumes e frutas, a espirulina e a clorela, que a gente também adiantou ainda há pouco, que são algas marinhas com um poder fitoquelante incrível para eliminar várias toxinas do nosso organismo. Você citou aí vários alimentos que estão muito numa época agora. Limão, por exemplo, está numa fase muito boa. É verdade. Eu tenho encontrado limão muito bom, limão com bastante líquido, né? Vamos dizer assim, Sim. Preço bom. E são todos muito acessíveis, pelo que você falou. Muito acessíveis. A gente fez questão de escolher esses alimentos porque muitos deles fazem parte aí da nossa culinária e vale a pena a gente adicionar. Porque, como eu disse, vai ser difícil a gente lidar aí, né? Claro que uma boa alimentação vai ajudar muito que a gente absorva menos os metais pesados para não ter esse excesso, mas essas plantinhas são de efeito comprovado cientificamente, né? Vale destacar isso, que a gente traz aqui sempre com carinho, mas também é totalmente científico isso, né? As grandes universidades já têm estudado aí os fitoquelantes, a gente pode adotar no nosso dia a dia. Ô, Ramon, como é que chega um paciente até você, como terapeuta naturopata, com queixas de metais pesados? Ela já chega com algum tipo de exame, chega com queixa? Como é que é essa primeira conversa que você tem com o paciente? Excelente pergunta, Samuel. Na verdade, os pacientes não sabem, né, dessa possibilidade. Eles chegam com queixas, né? Eu estou muito indisposto, com cansaço, eu durmo até bem, mas acordo ainda cansado. É uma queixa muito comum em consultório. E não só essa, mas prisão de ventre. A grande vantagem é que as ferramentas que a gente utiliza, que são, na maioria, são as plantas medicinais, através da fitoterapia que a gente indica, a maioria delas são plantas detoxicantes, a maioria são já plantas fitoquelantes. Então a gente já faz ideia daquilo e aí utiliza dessas plantas. Então, muitas vezes, a maioria das vezes, o paciente volta, né, na próxima consulta já falando das melhoras que obteve, porque a gente sempre promove limpezas
através das nossas indicações. Raramente a gente indica das formas muito caseiras, como chás. A gente faz formulações, né, ora em cápsula, ora em gotas, né, que vai ter aí a facilidade do dia a dia das pessoas, mas que tem um efeito muito eficaz e rápido. Muito bem, o Luiz, ele mora no bairro Niterói. Olá, Samuel, boa noite. Me chamo Luiz e gostaria que o Ramon falasse um pouco se existe alguma planta ou alimento que ajude a eliminar o ferro do organismo. Obrigado, Luiz, pela sua pergunta. Vamos ver como é que o Ramon de Assis, terapeuta naturopata, vai te ajudar na resposta. Luiz, um abraço, obrigado pela pergunta, né? Várias dessas plantas que eu acabei de citar trabalham também com a eliminação do excesso de ferro, né? Não se preocupe que as plantas elas têm um poder, né, maravilhoso medicinal, mas sem prejudicar a nossa saúde, né? Não vai eliminar demasiadamente, vai eliminar apenas o excesso. Mas tem uma formulazinha que eu adoto muito, muitas vezes em cápsula, que eu indico para ficar mais prático para os nossos pacientes, né? Mas na verdade a gente pode fazer isso de maneira caseira, né? Um composto aí de alho, gengibre e açafrão. Claro que a gente sugere isso para adultos sem comorbidades, né? E caso tenha alguma, aí nos procure que a gente vai analisar com mais calma. Mas é uma medida muito boa para fazer esse equilíbrio aí do ferro no organismo, já que o Luiz perguntou. Mas esse mesmo trio já ajuda a quelar aí vários dos metais pesados que a gente citou ainda há pouco. Muito bem, olha aqui, estou recebendo aqui uma pergunta da Cristina, ela não fala aqui o bairro. Boa noite, Samuel. Eu gostaria de perguntar ao Ramon qual é a diferença de intolerância à lactose e a proteína do leite. Tem alguma planta que ajuda nesse processo? Como é que você pode ajudar aqui a Cristina? Ô Cristina, um abraço, viu? Obrigado pela pergunta. Acho que é uma pergunta muito bacana. Primeiro que a intolerância à lactose, né? Eu ouso em dizer que a maioria das pessoas possui, né? Na verdade, muitas das pessoas, eu, por exemplo, quando fiz o exame, não detectou a intolerância à lactose. Mas a gente sabe muito bem que o leite, depois aí da primeira infância, ele começa a trazer mais malefícios do que benefícios, né? Então, muitas pessoas têm a chamada intolerância à lactose. Existe a alergia, como ela citou, da proteína do leite, que já tem sintomas diferentes, né? Por exemplo, a intolerância à lactose pode gerar pode fazer com que o intestino solte. Claro que tem exceções, mas ele pode causar diarreias, enquanto a alergia da proteína do leite pode causar uma prisão de ventre, né? São efeitos aí diferentes de um problema muito parecido, né, que lembra muito. Mas o fato é que temos sim tratamento para isso, né? É claro que a gente sempre propõe numa consulta da naturopatia, da própria homeopatia, que é outra ferramenta minha de trabalho, e dentro também utilizando a fitoterapia, a gente sempre propõe aí para os nossos pacientes que tentem comer melhor, né? Comida de verdade, menos industrializados, né? Fazer uma prática de atividade física, sobretudo aeróbia, ter aí uma boa ingestão de água, né? Digo boa na quantidade e também na qualidade, quando é possível. Esses fatores já minimizam muito esses processos, mas nós temos sim protocolos de plantas que vão fazer com que a pessoa tenha uma qualidade de vida muito melhor, né? Eu não vou sugerir que a pessoa consuma esse tipo de alimento, que é o leite, depois de uma certa idade, mas a gente sabe que ela vai ter uma qualidade de vida melhor, podendo até fazer uso sem maiores problemas. Bacana. Olha só, nós vamos para o nosso último e breve intervalo. Daqui a pouco a gente vai fazer mais algumas perguntas ao vivo nessa terça-feira, 1º de fevereiro. E, é claro, fazer também o fechamento do programa de hoje. Daqui a pouco a gente volta. Muito bem, de volta ao vivo, aqui na Fechada, meu caro Carlos. Para você que está acompanhando o programa Amostra Grátis da Saúde dessa terça-feira, nós já estamos no último bloco, mas dá tempo de você participar. Você pode mandar a sua pergunta. A gente está recebendo hoje, com muito prazer, o terapeuta naturopata Ramon de Assis. Nós estamos abordando hoje da questão de como, né, desintoxicar o organismo de metais pesados com plantas medicinais. Ramon, a Silmara, do bairro Fábio Notini, está perguntando sobre a questão do intestino preso. Como é que faz para limpar e qual que é a principal dica que você pode dar? Um abraço, Silmara. Obrigado pela pergunta, né? Eu sempre brinco que antes de tratar aí a mobilidade intestinal, né, com recursos naturais de uma pessoa, eu sempre faço 3 questionamentos, né? Primeiro deles, para o nosso intestino funcionar bem, precisa desses 3. Precisamos de uma alimentação rica em fibras, né?
das verduras folhosas, legumes e frutas, né? Nós temos que ingerir bastante fibras para o nosso intestino funcionar bem. A segunda questão é da ingestão de água. Nós precisamos ingerir aí uma boa quantidade de água para que também tenha essa mobilidade intestinal, né? Para que se forme o bolo fecal. E uma terceira questão, a atividade física, principalmente a atividade física aeróbia, né? Como uma caminhada, por exemplo. Se a pessoa não faz essas três partes, eu sugiro que faça, quando possível, né? Faça antes de nós tratarmos da parte intestinal. Mas se ela tem esses três pontos, faz essas três coisas e ainda assim o intestino fica preso, aí realmente merece aí um tratamento, né? Que a gente vai desde mudança aí de alguns alimentos para melhorar aí a mobilidade, mas também a inclusão aí dos, por exemplo, oleaginosos, Silmara. Fica a dica, né? Você pode, por exemplo, adicionar aí mais azeite de oliva extra virgem, né? No seu dia a dia, um óleo de coco, pode adicionar ainda as castanhas, né? Para melhorar aí essa parte de oleaginosas, né? Frutas como o abacate, legume como a berinjela, né? São estratégias muito boas para melhorar aí a mobilidade intestinal. Mas quando a pessoa nos procura, essas são as dicas que a gente dá assim para o dia a dia das pessoas. Mas quando a pessoa nos procura, a gente tem fórmulas de algumas plantas que vão resolver sempre esse tipo de problema. O Carlos está me avisando aqui, a gente tem aí menos de 7 minutos, vamos tentar fazer todas as perguntas aqui. O Antônio Márcio, ele pede para você comentar, a questão da banana em excesso não pode causar um prejuízo para o organismo por causa do potássio? Obrigado, Antônio Márcio, pela sua pergunta. Vamos ver como é que o Ramon vai te responder. Antônio Márcio, um abraço, viu? Obrigado pela pergunta. Então, não, a princípio não. Só se a pessoa tiver algum problema com algum mineral específico, como o potássio, por exemplo, aí não somente a banana, mas vários outros alimentos poderão fazer mal a essa pessoa. Mas, a princípio, o nosso organismo, ele lida bem, né? O nosso organismo consegue lidar bem com os alimentos, né? Com o que a gente chama de comida de verdade. Então, frutas, verduras, legumes, desde que a pessoa não tenha nenhum tipo de intolerância, ela vai lidar muito bem, né? E eu até dizia que a banana está de longe ainda de ser o alimento que mais rico, por exemplo, em potássio, né? Eu citei ainda há pouco as algas clorela e espirulina, que possuem bem mais potássio ainda do que a própria banana. Mas essas quantidades contidas nos alimentos, o nosso organismo lida super bem, viu? Pode ficar tranquilo. Olá, Samuel, boa noite. Se a panela de alumínio faz tanto mal, por que então não criar uma lei para proibir que esse tipo de utensílio seja fabricado? A pessoa não se identificou. Você quer comentar aqui, Ramon? Claro, acho interessante. Acho sim, muito interessante. Obrigado pela pergunta, mesmo não deixando aí a identidade, né? Então, são questionamentos que a gente faz, né? Eu estenderia essa questão de ser proibido não somente aí para esse tipo de utensílio, mas para outros produtos, né? O próprio cigarro. A gente sabe, assim, da gravidade que é o tabagismo, né? Então, claro que eu acho que o caminho não é somente a proibição, mas a informação, né? Acho até que as diretrizes têm informado bastante sobre o cigarro, por exemplo, né? Antes de proibir, informar. Mas, por exemplo, das panelas de alumínio tem muito pouca informação. Eu acho que antes de caminharmos aí por uma provável proibição, é a informação, né? Não só também os refrigerantes, eu diria, né? Acho que eu posso dizer com muita segurança que a bebida que mais nos prejudica de todas elas, que é comercialmente aí liberada, é o refrigerante, né? Eu acredito, muitos especialistas têm dito que torcem para que o refrigerante seja proibido um dia. E muitas pessoas sequer sabem disso. Outras sabem, mas não fazem muito empenho, né? Mas refrigerantes, o tabagismo, né? E também algumas coisas, acho até que esses outros são mais importantes do que o próprio alumínio das panelas. E você, como terapeuta naturopata, consegue convencer o seu paciente que ele tem que abolir o refrigerante? Então, eu tenho tido menos esforço para isso, sabe? Eu acho que a informação está chegando na sociedade, né? Pode-se dizer que às vezes a gente não tem nas mídias principais muitas dessas informações, mas a sociedade está aprendendo a buscar. Então, eu recebo muito paciente novo já muito bem informado, né? Que já procura, e muitas vezes a alimentação daquele paciente já está muito bacana, muito equilibrada. E a gente tem que informar um pouco. Mas quando a gente leva a informação,
né, de boas fontes, como a gente sempre tem o cuidado de fazer, as pessoas acabam adotando mudanças. Eu tenho certeza que se eu fizesse um levantamento entre os meus pacientes, a maioria deles já fizeram transformações muito importantes. E como é que tem sido esse retorno do paciente com você? Ele retorna feliz, alegre com essas mudanças, que às vezes são até pequenas mudanças que são feitas? Sim, muito satisfeitos, né? Eu digo que muitas vezes a gente faz uma indicação de algo que a pessoa nem imaginava que faria tanta diferença na vida delas, né? Muitas vezes a pessoa tem uma enxaqueca, eu sugiro, por exemplo, a suspensão temporária de um leite ou de um problema intestinal, que eu também... Aí a pessoa volta no mês seguinte, nossa, eu fiz essa suspensão e melhorei disso ou aquilo. Então, é um mecanismo, a naturopatia ainda está vindo, né, para esse mundo, para essa nossa sociedade. Acho que vai realmente fazer grande diferença na saúde da nossa sociedade. Para quem está mandando pergunta aqui, o Ramon de Assis está na rua Rio de Janeiro, 426, no prédio da Vivo, né? 1107. Exatamente. Tem um grupo do WhatsApp que faz o maior sucesso aqui em Divinópolis, que é o 99137 0003. É esse mesmo? 99137 0003. Para pedir a inclusão no grupo. Tem que pedir a inclusão? Tem quantas pessoas lá, mais ou menos? Então, né, esse grupo foi criado, né, a pedido de alguns pacientes, para a gente passar dicas de saúde natural para uma meia dúzia, 10 no máximo de pacientes. Eu ainda falei, não vou criar um grupo numa época que está todo mundo saindo dos grupos. Mas esse é um grupo fechado, que a gente apenas dá dicas de saúde. Nós temos vários colaboradores de know-how, né, pessoas muito bacanas, nutricionistas, psicólogos, etc. Esse grupo hoje já está com quase 1000 integrantes. Que bacana. Ramon, como é que você finaliza essa nossa entrevista, a primeira de 2022, dentro desse tema da questão da desintoxicação de metais pesados? Finalizamos chamando a atenção das pessoas, né, para o naturalismo, para que nós cuidemos de fato da nossa saúde, né? Cuidar da saúde não é só buscar aí resultados de exames, né? É buscar realmente uma mudança de hábitos, desde alimentação, atividade física e tantas outras coisas que a gente propõe, né? Cuidar da saúde faz parte, por exemplo, detoxicar o nosso organismo, seja de toxinas quaisquer, ou seja dos metais pesados, para a gente ter um organismo sempre mais saudável, que vai melhorar aí todo o funcionamento, desde o sistema nervoso até o sistema endócrino, enfim. Então, buscar sempre o que é mais simples, e é muito simples cuidar da saúde dessa forma e com a natureza, sempre com a natureza. Ô Ramon, espero que você volte em março com um bom tema. Você agrega muito aqui para a TV Candidez. Obrigado. E, evidentemente, que o público que nos acompanha sabe da importância de um terapeuta naturopata, né, que tem uma dedicação com o estudo, e que não é somente o estudo do período ali da faculdade, mas evidentemente que busca estudo, você já falou isso, a todo momento, a todo instante. Obrigado pela sua presença, viu? Obrigado também, Samuel. Eu não tive a oportunidade de te desejar ainda um feliz 2022, né? Sim. Mas um 2022 muito promissor para você e para sua família. Para você também, família. O Carlos está me avisando aqui agora que o nosso tempo já está esgotado. A gente volta na próxima semana, ao vivo, 9 da noite. Para você que nos acompanhou, uma boa noite. Até a próxima, se Deus quiser.